Desde que foi instituída no Brasil, a propaganda eleitoral passou por diversas restrições. A cada ano de eleição, sempre ocorre uma mudança aqui, outra ali. Em 2018, não foi diferente. Algumas formas que eram permitidas anteriormente, hoje já não são mais. Aquelas enquetes e sondagens, por exemplo, estão proibidas. A resolução do TSE número 23.549/2017, define como enquete a pesquisa de opinião pública, que não obedeça às disposições legais e às determinações previstas na própria norma. Quem desrespeitar será punido com multa. A propaganda de carro de som pode ser utilizada normalmente até a véspera da eleição, ou seja, até dia 6 de outubro. Mas pela lei eleitoral, o carro de som pode transitar até 22 horas. Né? O que acontece é que quando houver escolas, igrejas, né, fóruns, né, esses serviços públicos, quando eles estiverem em funcionamento, o carro de som tem que ser desligado. Então, se eles passam em frente ao fórum durante o dia, existe realmente um período de trabalho, eles têm que desligar o carro de som em escolas, igrejas, mas quando é em funcionamento, nós entendemos. Então, por quê? Porque pode se estender até 22 horas. Isso toda vez há um questionamento na cidade, mas o código de postura exige que seja até, não sei se 19, 20 horas, mas a lei permite, a lei eleitoral, até 22 horas, então pode ser até 22 horas. Placas e cavaletes estão proibidos. O que você pode ter é o quê? Adesivar os carros e adesivar janelas das casas. Né? Então isso restringe muito, mas por outro lado, a lei permite que você tenha bandeiras, que você possa usar bandeiras. Andrades, eu nunca vi essa utilização de bandeiras. Né? Na verdade, ela não está trazendo nenhuma metragem específica, isso vai ficar alguma coisa... Eu entendo que tem que ser meio metro quadrado, que quase tudo está com meio metro quadrado. Mas a lei me parece que não traz uma metragem específica. O que acontece é que essas bandeiras, elas podem ser colocadas, mas desde que não atrapalhe o pedestre. O que acontece é que em Andradas, as ruas são estreitas, então até que ponto que ela poderia ser colocada nas calçadas? Eu entendo que não é bem viável. O que poderia seriam pessoas, né, veiculando com essas bandeiras, isso é possível. Pinturas em muros de residências e estabelecimentos comerciais também não podem. E aqueles famosos panfletinhos, conhecidos como santinhos, também não podem serem distribuídos em locais próximos às sessões eleitorais. Algumas pessoas derramavam santinhos em locais próximos à votação, né, locais próximos da votação, ou nas vias próximas, não só no local de votação, mas nas vias próximas, nas ruas próximas. E isso está proibido este ano. Né? Então não pode haver derrame de santinho nem na véspera, muito menos no dia da eleição. E lógico que o derrame de santinho ele traz um candidato, então fica mais ou menos fácil detectar, né, por fotografias. Hoje em dia qualquer um tem WhatsApp, tem celular, e fotografar, e você vê qual o candidato responsável pelo derrame de santinhos. Então a gente pede aos candidatos que fiquem bastante atentos no sentido de que não ocorra esse derrame de santinhos na véspera e muito menos no dia. Os comícios podem acontecer normalmente a partir do dia 16 de agosto até 4 de outubro. Eles podem acontecer no período das 8 da manhã às 24 horas. Vale realçar que no último dia é permitido que o comício seja estendido por mais 2 horas. Anúncios na internet também serão aceitos. Hoje em dia você pode veicular por WhatsApp, todos os meios sociais você pode veicular pela internet. Então ela está bem mais aberto, Ana, em termos de propaganda. Né? O que a gente tem que tomar cuidado com toda a propaganda é ver se ela realmente corresponde à realidade, né? Porque hoje em dia tem muito fake, notícias falsas que vão veiculando. Então, que as pessoas não acreditem em tudo que é veiculado, às vezes, principalmente via WhatsApp, Facebook, né? As pessoas colocam muitos comentários que não são reais. E hoje em dia já fazem isso, antes das eleições. Durante as eleições, a gente acredita que isso possa vir a acontecer. A tendência é que o tribunal fique em cima para que não ocorra, né? Que os meios sociais evitem também isso. Mas a gente vai ver o que vai acontecer. Que é um ano em que a internet está sendo muito utilizada, os meios sociais todos muito utilizados, né? Então, corre-se o risco de ter notícias falsas e tal.
A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia 16 de agosto, um dia após o final do registro das candidaturas. No rádio e na TV, começa no dia 31 de agosto e vai até 4 de outubro. Se houver o segundo turno, a propaganda acontecerá entre os dias 12 a 26 de outubro, 2 dias antes da votação, que acontecerá no dia 28 de outubro. Qualquer irregularidade deve ser denunciada nos cartórios eleitorais. Essa é uma eleição de cunho presidencial e geral, né? Então é uma eleição em que as pessoas nós não temos tanto problema com relação à questão de propaganda. Ainda mais agora, Ana, não tem muito o que fazer, concorda comigo? Que você já restringiu tanto, né? Porque antes você tinha placa, isso e aquilo, muros, uma porção de coisa. Agora está a questão está tão restrita que você ficou com muito pouco de propaganda a ser feita, né? Então eu acredito que nós venhamos a ter menos problemas do que as outras eleições, do que uma eleição municipal.